Vamos falar mais sobre esse assunto com o Pedro Moreira, agora sim, já com as reações lá em Brasília. Pedro já em tela aqui com a gente. Um ótimo dia, Pedro, para você aí na capital federal. Bem, temos aí mais suspeitas contra a família Bolsonaro. A gente traz aqui também o que argumentam tanto Eduardo Bolsonaro quanto o Flávio Bolsonaro. Mas fato é, Pedro, que a gente tem nesse momento aí em Brasília uma grande movimentação política em torno desse assunto. Inclusive, comentávamos no início dessa edição os pedidos que chegam nesse momento ao Congresso para abertura de uma CPI do Master, uma ideia que chegou até a ser defendida por Flávio Bolsonaro quando ele admite que recebeu o dinheiro de Daniel Vorcaro. O que temos aí já de projeções com relação a essa possibilidade, hein, Pedro? Oi, Carol, bom dia para você. Ótimo sábado para quem acompanha a gente. Inclusive, a assessoria do senador Flávio Bolsonaro informou essa semana que ele assinou um novo pedido de abertura de CPI do Master no Senado, que está sendo encabeçado pelo senador Carlos Viana. O senador Carlos Viana, que foi o presidente da CPMI, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Depois desse novo escândalo, né, que surgiu ao longo dessa semana, envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, já são 2 novos pedidos por CPI no Congresso Nacional, que se somam a outros 5 que já aguardavam deliberação das presidências da Câmara e do Senado. Além desse novo encabeçado pelo senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, o outro é liderado pela oposição e na Câmara dos Deputados. Vem sendo liderado, aí a coleta de assinaturas vem sendo liderada pelo vice-líder do governo na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Carol, e agora a gente começa mais uma vez a ver as tentativas de tomadas de narrativas, né? Enquanto a oposição tenta avançar nas investigações para tentar, de alguma forma, encontrar laços do caso Master com a base governista e com políticos de esquerda, a base do governo faz justamente o contrário, alega que essa revelação referente ao senador Flávio Bolsonaro justifica um aprofundamento das investigações para mostrar o envolvimento de políticos ligados à direita. Esses 2 novos pedidos de CPI, uma no Senado e uma na Câmara, se somam então aos outros pedidos que aguardam lá, e nós temos então um pedido que não teve deliberação ainda do presidente da Câmara, Hugo Mota, e nem do Senado, Davi Alcolumbre, um pedido de CPI do Master na Câmara, articulado pelo deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB aqui do Distrito Federal. Também tem um pedido de CPI no Senado, cuja coleta de assinaturas vem sendo encabeçada pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Uma CPI no Senado para investigar especificamente Daniel Vorcaro e os ministros do Supremo, articulada pelo senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ele que foi o relator da CPI do crime organizado no Senado Federal. E 2 pedidos de CPMI apresentados na Câmara. Um encabeçado pelo deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e outro que vinha sendo coordenado pelas deputadas Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e Heloísa Helena, do Rede do Rio de Janeiro. No caso da Câmara, Carol, o presidente Hugo Mota já descartou a abertura de CPIs por lá, disse que há outros pedidos na frente da fila, essa é a justificativa que ele vem dando. Já no Senado, o senador Davi Alcolumbre também não demonstra interesse em abrir uma CPMI, e aí a gente tem os políticos, os líderes partidários recorrendo ao Supremo, né, Carol? Essa semana a gente teve 2 novos pedidos de dois protocolos pedindo que os ministros do Supremo obriguem o Congresso a abrir CPIs ou CPMIs, mas há pedidos lá ainda aguardando análise, e os ministros do Supremo têm adotado uma postura de não se envolver nisso, né, de não determinar que o Congresso abra CPIs, dizendo que isso é um assunto do Legislativo. Então, Carol, chances mesmo de uma CPI ou CPMI no Congresso, no Senado ou na Câmara, envolvendo o Master ou Daniel Vorcaro, nesse momento, nesse ano eleitoral, realmente são muito remotas, Carol. Esse é um ponto que a gente vai trazer aqui para a conversa, viu, Pedro? Obrigada com as informações para a gente lá em Brasília. Já estou com o Theo Cury, nosso analista, aqui ao meu lado. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia para você e bom sábado para quem está com a gente. Que essa é a bola que eu jogo para você, Theo. O Pedro descreve para a gente os vários pedidos que chegam nesse momento ao Senado e à Câmara para que seja instalada essa CPI do Banco Master. Relembro, quando o Flávio Bolsonaro vai às redes sociais falar sobre a questão do dinheiro recebido por Daniel Vorcaro, né, no caso dessa troca de mensagens entre eles, ele cita a necessidade da instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, Theo Cury. Mas quais são, de fato, as chances dessa CPI ser instalada
E se for instalada, quais são as chances de fato dela ter avanço nas investigações? São baixíssimas, Carol, porque há uma resistência de uma ala do Congresso Nacional, em especial no Senado Federal, à discussão sobre uma CPMI que envolveria Câmara e Senado e de uma CPI que envolveria o Senado Federal e outra CPI para a Câmara, que já foi, inclusive, rejeitada pelo Cristiano Zanin. Você vai se lembrar quando houve aquela pressão do deputado federal Rodrigo Hollenberg para a instalação de uma CPI do Master na Câmara. Mas há uma resistência em especial do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, em colocar na rua essa CPI e, de fato, instalá-la. Já houve uma série de CPIs nessa legislatura na Câmara dos Deputados. Somente nesse ano a gente teve CPI do crime organizado e CPI do INSS, CPMI do INSS. Há uma avaliação também de que a agenda do parlamento nesse primeiro semestre, no segundo semestre, vai ser muito apertada, então não daria também muita brecha para isso, mas politicamente não é do interesse dos partidos do Centrão a instalação de uma CPMI, porque a avaliação é de que o Centrão é o que vai sair mais chamuscado por essa atuação e investigação envolvendo o caso Master. A gente já viu alguns nomes que já surgiram, tanto, por exemplo, relação do Daniel Vorcaro com o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e na semana retrasada com mais destaque do Ciro Nogueira, um líder do PP. Então, há uma avaliação de que há um avanço dessa investigação com relação ao Centrão, e isso impede ou cria inúmeras resistências para o avanço dessa comissão lá no Senado.